Capítulo 18. Ouvindo com equilíbrio. Não está subindo a página para mim, Ismael. Epa, Agora foi. Se, ao falarmos, devemos filtrar nossos pensamentos e sermos cuidadosos com nossas palavras, para que não ofendam, não maltratem, não sejam falsas nem destruidoras. Devemos ter os mesmos cuidados com que e quem ouvimos. Em nossa caminhada, vamos passando por vários processos de aprendizado, e a educação é um deles. Ao ouvirmos alguém, devemos dar a atenção devida a quem nos fala, para que nosso companheiro não se sinta menosprezado e a arrogância não esteja em nosso interior. Devemos filtrar, sim, o que podemos ouvir. As pessoas, o programa e a rádio, o canal e emissora de televisão, o repórter, a palestra, a música, o palestrante, o padre, o pastor, o amigo, tudo isso está ao nosso alcance e, em muitos casos, não damos a atenção necessária e o poder de escolha passa despercebido. Filtra o que ouves. Faze um bom uso dessa ferramenta que possuis em tua mente. Perceberás que o equilíbrio também se faz presente no que ouvimos e, consequentemente, no que falamos. Ao realizarmos essa seleção, temos a oportunidade de nos afastar da fofoca, da intriga e da maledicência, e não deixar que elas se proliferem. Ouve o que teu irmão tem para falar com atenção e carinho, da mesma forma que gostaria que fosse contigo, mas filtra o que irás ouvir e tenta não absorver as energias inferiores e qualquer outra coisa que esteja conectada a essas palavras e busca não estar, caso essas palavras realmente sejam prejudiciais, na mesma sintonia. Na prece e na busca interior, vamos criando mecanismos simples para deixarmos o equilíbrio agir. A conexão divina deixa-nos atenta e alertas para que não sejamos atraídos por palavras falsas e vazias de sentimento. Mas o que devo ouvir? Quem ouvir? Quando? Em tuas orações e preces, conversa com Deus. És capaz, ouve-o. Através do silêncio, ouvirás o Senhor a falar em teu íntimo. Retira as vestes e tem puro coração. Põe os pés no chão e concentra-te a orar. Irás perceber que ele fala diretamente contigo e suas palavras o confortarão. As energias presentes serão como combustíveis para que continues em teu caminho e em tua busca do crescimento espiritual e moral. Jesus foi o mensageiro enviado por Deus para falar, e não somente por isso, mas para viver o que pregava e anunciava o amor puro, simples e verdadeiro, o amor cristão. Essa simplicidade não é para ser vista e entendida como algo pequeno, por não necessitar de nenhum bem material ou qualquer outro dote, somente a pureza do coração. Em nossa batalha interna, vamos percebendo e ouvindo sempre que progredimos. Cada vez mais a palavra divina que nos ampara, nos conforta e chama-nos através da consciência ou da dor, sempre que seguimos por caminhos traiçoeiros. Mesmo quando estamos fora do caminho, o Mestre não deixa de falar-nos, pois não há abandono de nenhuma ovelha do rebanho, não há esquecimento de nenhum irmão. Mesmo que este se distancie e não queira, por enquanto, ouvir as palavras de Jesus, mas chegará o seu momento e todos teremos os ouvidos para ouvir. Haverá momentos de ouvir e falar. Quando necessitarmos de ajuda, haverá irmãos que são amigos enviados pelo Pai para ajudar-nos e trazer-nos de volta ao caminho com alegria, amor e fé. E quando um companheiro. Me perdi. Me perdi, Ismael.
Aqui em cima. E quando um companheiro necessitar de ajuda, faremos da mesma forma, pois foi esse o ensinamento deixado pelo Mestre, e entenderemos na prática o que é fazer ao nosso irmão o que gostaríamos que fosse feito conosco, ou seja, amar e cuidar do próximo. Vamos trabalhando o nosso ouvir. Isso mesmo, o nosso ouvir pode e deve ser trabalhado, moldado, selecionável. Iniciamos na prece, depois nossa consciência e, por fim, com os nossos companheiros. Dialoga, conversa, fala e ouve teus pais, seus filhos, irmãos, amigos e busca essa troca de conhecimento e energias. Ouve Deus em tua consciência, direcionando o que deves fazer para a tua melhora interior. Trabalhe em cada imperfeição e resolve os teus problemas, que não serão resolvidos com um piscar de olhos, mas o teu despertar atuará abrindo teus ouvidos. O trabalho vai começar e no tempo certo dará bons frutos. Quando falarmos em ouvir, tenta ouvir amando e respeitando. Ouve o teu professor, o teu chefe, o teu diretor, ouve todos, indiferente do cargo ou da posição que cada um ocupa, mas tem respeito e atenção, pois em muitos casos a caridade proposta por Jesus está na simples tarefa de ouvir, com atenção e carinho as pessoas. O ouvir também é um trabalho a ser feito com esforço e disciplina. O seu controle virá através dos filtros divinos, da ponderação e da seleção do que deves absorver e o que não deves. Em momento algum, deixar entrar em tua mente e em teu coração. Não te esqueça de que Deus nos fala a todo instante, mesmo quando não pedimos, mas quando Ele julga necessário. Então, trabalha a audição interna, o ouvir o Pai falando contigo, e a seleção e a absorção das palavras serão como o filtro puro do amor e do pensamento. E quando o teu irmão te ofender, maldizer ou blasfemar, ora, pede a Deus para falar e que ele possa ouvir e sentir a mesma alegria que tu quando ouves o Pai. Ora sempre, silencia quando necessário. Ouve Deus e Jesus falando contigo. Respeita, ouve e dá atenção a quem te dirige a palavra. Mas um dos exercícios, né, que a gente tem que diariamente fazer, né, é interessante quando ele fala ali no parágrafo, né, ouve o teu chefe, o teu professor, o teu diretor, né, são as pessoas que você mais já vai com má vontade para ouvir, né? Quem vai te passar alguma ordem, alguma determinação, são normalmente os alunos, muitos não gostam de seguir o que o professor fala. Você vai num trabalho, acha que teu chefe está querendo sempre fazer uma coisa que não é o melhor. O diretor, a mesma coisa. Então, essa relação, né, de ouvir com a autoridade que a outra pessoa teoricamente representa é muito interligada a essa coisa que a gente tem, cada um de nós, né, de um pouco de vaidade, de ego, de orgulho, de não querer se sentir inferior aos outros, né? Então, toda vez que alguém vai ser exposto a uma orientação, ou um chamamento de atenção, ou uma correção de alguém que você que representa para você alguma autoridade que você não reconhece, gera esse problema. E normalmente está relacionado ao ego, à vaidade, ao orgulho de quem não está conseguindo lidar com isso. Uma outra parte do texto que eu achei bem bacana é o aspecto de conseguir filtrar. Como eu sou de uma área que é a área de sistemas,
né? A gente que é do pensamento sistêmico. A gente vê tudo como unidades coletivas que vão formando unidades maiores. Então, a gente é um sistema, também uma família é um sistema, e ele tem três características, que são os aspectos de entrada, de processamento e de saída. O de entrada em sistemas, ele é extremamente importante, porque dependendo do que adentra, ele modifica toda a dinâmica interna de um sistema e pode romper um sistema. Então, da mesma forma que nós temos as proteções, que a pele, nós temos que desenvolver esse filtro de perceber uma determinada informação, um programa de televisão, um local, e se resguardar, só deixar passar aquilo que você percebe que é uma energia boa, se não deixar entrar em processamentos internos e ficar em ciclos, em ciclos fechados de pensamento, de sentimento, guardando no coração. Então, o desenvolver o filtro em que a gente consegue conter ou não entrar em ressonância, né? Como se fosse ele passa. É muito importante e muito difícil. E uma vez que deixe passar e perceber, é um outro processo que é um processo interno que é de desassimilar, conseguir romper esses ciclos e deixar passar. Aqui ele fala, né, sobre essa parte, o do filtro, e nos chama atenção mesmo do filtro na nossa sociedade, como que a gente deve prestar muita atenção com os programas que nós estamos assistindo, o tempo que a gente gasta, as conversas, e como que a gente deixa mesmo conversa do meio, né, do nosso trabalho, pessoas próximas, como que a gente deixa adentrar, sabe? Então, isso é algo eh, que tem que prestar muita atenção e, pelo menos para mim, é muito difícil. Tenho trabalhado ainda esse aspecto, mas é um ponto que eu tenho que ainda melhorar. Aliás, né? Tudo eu tenho que melhorar. Esse é um também. E Eu tem fico um pensando nesse aspecto. micro... Ai, desculpa, Não, pode falar, Silvio. pode falar. Fala, Andréia. Tu tá Pode falar, internacional, pô, tem então. prioridade. Então, eu fico pensando nesse microcosmos familiar, sabe? Todo mundo cresceu numa mesma família, depois a gente se dispersa como semente, e tenho uma irmã que mora na Inglaterra com um cunhado, minha sobrinha está aqui em Portugal com um companheiro, e aí vem todo o esquema de expectativas de estarmos juntos, aí vem a cobrança pelo horário, aí daqui a pouco vem um pouco de, a gente não combinou, né? Então, são tantas equações que acontecem ao mesmo tempo que eu acho incrível. E que se eu, por exemplo, não tiver muito cuidado em, isso não é tão importante assim, porque cada um está no movimento de vida, né? Alguns com uma consciência maior em determinados aspectos, outros em outros aspectos. Eu falo de níveis de consciência diferentes, não estou dizendo que eu sou mais consciente que os outros, não, mas cada um com níveis de consciência diferentes, né? Então, é um microcosmos que é realmente uma grande experiência para a gente estar, realmente, eu me sinto muito desafiada a estar integrada a essas sabedorias, esses conhecimentos, né, que a gente está trabalhando aqui. Mas é muito maravilhoso também beber dessa fonte a qualquer momento, né? Nesse momento de meio-dia aqui, o sol tão delicioso, a pino, mas uma delícia, sabe? E tá nesse tempinho aqui com vocês, me alimentando para reflexões e movimentos mais saudáveis, no que eu puder fazer também dentro de minhas limitações conscienciais, né? É isso, meus amados e amadas. Que benção, Andréia. Diga, Silvio. Não, é rapidinho para você poder falar também. É um aspecto aqui que eu estava percebendo, porque a gente está falando muito do que houve, filtrar o que houve. E quando a gente já cria a barreira que a gente nem tenta ouvir, né? A gente já parte do princípio que aquilo não tem nada para trazer para a gente. Então, se é difícil a gente ouvir e filtrar, imagina vencer essa barreira
de nem querer ouvir. Diga aí, o Rômulo. E começa principalmente com os nossos dentro de casa, né? Que a André está falando agora aí. A primeira escola nossa, o lugar de aprendizado é o nosso lar, né? Nossa família. Bom, nós começamos hoje com a oração de São Francisco, né? Com a música de São Francisco. E tá tudo ali, né? Na oração de São Francisco. O acolher, né? Fazer que eu procure mais, consolar que ser consolado e compreender que ser compreendido. O maior desafio nosso é o ego, né? O ego é uma coisa extremamente complicada. Então, quando a gente escuta o outro, sempre a gente colocando na posição que a gente que tem razão, é uma coisa muito complexa, né? E se a gente sempre trouxer esse ensinamento de Francisco, de ouvir, né? De silenciar-se, e ele fala ouvir Deus, né? Como é que a gente ouve Deus? Silenciando. Como é que a gente escuta a natureza? Foi tão bonito na reunião que a gente fez lá com o Vladimir, tão abençoado. E ir para a natureza, silenciar. Só tem um jeito de ouvir, silenciando. Silenciando nossas mentes, silenciando a nossa pretensão, o nosso orgulho, a nossa prepotência. Já falei outras vezes aqui, né? Que nós somos o nosso maior inimigo, né? A nossa inveja, a cobiça, o orgulho. Se a gente trabalhar esse egoísmo, silenciar esse egoísmo, a gente vai ouvir os nossos primeiro, aqui dentro de casa, né? E eu vou expandir agora para essa família. Eu tenho vocês todos com muito carinho, como irmãos mesmo. É uma bênção cada um de vocês na minha vida. E quando eu venho para cá para ouvir vocês, ouvir o mundo maior, o Ismael falou tanto na oração hoje, né? Que a gente possa silenciar e ouvir o mundo maior que nos orienta. É uma bênção. É uma bênção. Então, vamos silenciar aqui para poder sempre ouvir vocês. É uma bênção estar com vocês. Gratidão. Deus, eu acho que quer falar, né? Não sei quem levantou a mão. Não, sou eu que vou. Essa coisa dos relacionamentos é interessante, né? Porque, queira ou não, né? Em todo lugar, a gente passou por isso na escola, no trabalho, se formam grupinhos, né? Você não consegue que todo mundo se integre e seja a mesma unidade, todo mundo que está ali presente. Sempre vão se formando grupinhos e a representação mais clássica nisso é na escola, né? São os vários grupinhos de maior intimidade, relação. E uma coisa que é interessante, né, que eu vi isso acontecer, né, dentro desses grupos, né, cada um se protege, né? E se protege, engraçado, em relação ao outro grupinho, né? Todo mundo faz parte do grande grupo, mas cada grupinho se protege em relação ao outro e se protegem entre si, né? E às vezes, né, eu já percebi isso, né? Naquela coisa, né? Ah, eu sou muito ligado ao fulaninho, ao beltraninho. Então, eu estou sempre com ele, né? Eu tenho um amigo, né? Que a gente brinca, né? Que todo mundo tem um Gonçalves na sua vida, que era um amigo que Sani conhece muito bem. Mas o cara era assim, para o resto do universo, ele era o ser mais chato e insuportável do mundo, para todo mundo ao redor. Mas ele era muito meu amigo. E eu ajudava e protegia, né? E uma vez me disseram, mas como é que você consegue ser amigo desse cara? Ele é insuportável, todo mundo odeia ele. Pô, mas nunca me fez nada e tá. Sempre que eu preciso ele me ajuda, sempre que precisa de ajuda, né? Mas aí surgiu um aspecto, realmente eu também achava que era um aspecto negativo dele, mas pela amizade, pela relação, eu passava a mão na cabeça dele, né? Uhum. E um dia um outro colega me falou, rapaz, eu sei que você gosta dele, você incompreensivelmente é super amigo dele,
Mas olha só, você reconhece que ele tem esse problema, não tem? Então, quando você estimula ou finge que ele não tem, você não o ajuda. Você está estimulando ele a permanecer fazendo o que é ruim para ele. Então, já que você se acha realmente amigo dele, você quer ser o companheiro de estrada dele, então conversa com ele sobre esse aspecto negativo que até você, que adora ele, reconhece. Porque naqueles momentos da nossa amizade que a gente finge que não está enxergando uma necessidade daquela pessoa muito próxima, a gente não está sendo amigo. A gente está ajudando aqueles espíritos do passado dele, que querem que ele mantenha aquela dificuldade, aquela desarmonia presente. Então, isso é uma coisa que eu aprendi. Quando você é muito amigo, mas você vê, o Ismael chama muito a atenção disso. Pô, se você vê alguma coisa, fala comigo, não sei o quê. E é isso mesmo. Se a gente percebe alguma deficiência num colega, numa pessoa que a gente gosta realmente, a gente não pode fingir que ela não existe, não pode passar a mão na cabeça, ou não pode, o que é pior, que muitas vezes acontece. Ah, o fulaninho, ninguém gosta dele, então eu vou estimular ele, vou botar ele para cima. De repente, aquele cara tem um problema de ego, de vaidade, e você fica ali incentivando, fazendo propaganda dele, estimulando, você está piorando o erro que ele mesmo sabe que tem que melhorar. Verdade. Neuza? Eu vou falar sobre a empatia, né? O silêncio que você falou e o sistema que o Ismael falou. Eu imaginei uma tomada, assim, né? Um plug. Quando eu falei desse livro do Como Falar, né, para o meu filho ouvir e Como Ouvir para o meu filho falar. Ele nesse livro, foi um trabalho, assim, realmente que aconteceu nos Estados Unidos, né? E eles relataram lá. Ouvir, né? Saber exatamente o que valorizar o que o outro está falando, né? Ter essa empatia, silenciar, escutar, para poder, na hora de falar exatamente aquilo que possa contribuir com que ela possa se expressar, né? É um outro aspecto, né? O Ismael falou da gente filtrar, dessas outras questões aí, ressaltar esse outro lado aí da empatia. Ô, Djaí, Eu só queria pegar um gancho de tudo que vocês fizeram como meu exemplo, esses filtros e tudo mais, e não como meu exemplo, porque nós temos essa sensibilidade espiritual. Então, o que acontece? No momento que eu entro em um lugar que não tem uma vibração legal, eu sinto mal. Então, o que sentir mal? Eu me fico irritado, dá dor de cabeça. Então, um programa, qualquer coisa assim, entendeu? É uma defesa que nós temos, como ele fala aqui, não te esqueça de que Deus nos fala a todo instante. Então, e os nossos mentores espirituais querem nos afastar dali. É uma coisa que é quase que automática. A gente pode se envolver nesses assuntos todos, como ele está falando ali, nós podemos, mas vai ser, sempre será, sob minha ótica, sempre será uma coisa superficial, porque nós já temos desenvolvido a nossa sensibilidade. Então, isso que são os sintomas que acontecem comigo, como eu falei, eu fico irritado, eu fico impaciente, vem dor de cabeça, eu fico disperso. A gente logo sente que tem uma reação diferente em função do que está vindo para a gente. É só isso que eu queria falar. bacana. Regina, Oi, tá me ouvindo bem? Que aqui depois Sim. vocês podem. assim, Sim, tá ótimo. Então, quando é Neuza, eu não ouvi o nome dela, mas ela Neuza. beleza. estava falando e você sabe que eu trabalho com CNV, né? Então eu não consegui, né, ficar caladinha aqui. A comunicação não violenta, ela traz muito isso que ela disse, né? E uma coisa muito legal, quando a gente fala de ouvir, a gente também está falando de falar, né? E quando a gente traz o conceito de CNV, a gente traz um conceito muito bonito,
que é por trás de todo sentimento tem uma necessidade. Né? Então, todo sentimento que a gente tem, ele tem uma necessidade por trás dele. Então, quando a gente está falando, a gente está expressando necessidades. Então, a empatia é você conseguir se importar com a necessidade do outro. Né? E aí, muitas vezes, as nossas conversas se tornam falas, e não diálogos, porque o diálogo é de dois, né? Então, o diálogo, você está se importando com a necessidade do outro, por isso o silêncio, né? Uma escutativa, e o outro, da mesma forma, mesmo que não tenha nenhum conceito de comunicação não violenta, mas o fato de você entrar nesse sistema da empatia com ele vai se colocar também com você. Ou então você, de alguma forma, vai ser farol para que ele aprenda, né? Às vezes, um sistema familiar, como a Andréia colocou aí, é super importante, né? Porque quando a gente se coloca sendo autêntico, colocando as nossas necessidades. Hoje eu não quero ir em tal lugar. Eu estou sendo autêntico. Mas eu não estou deixando de ouvir o outro, porque eu não preciso concordar com o outro. Né? Tem uma coisa que eu até falei com o Romulo, que ele gosta da palavra assentimento. Assentir é você sentir o que o outro sente. Concordar. Né? Então, esse sistema da comunicação não violenta eu acho fantástico por isso, porque ele nos permite esse diálogo de verdade, né? Que ele tem como base esse respeito às necessidades do outro, mesmo que você não tenha as mesmas necessidades, mesmo que você não concorde com o outro, mas você está ali para disposto ao diálogo, né? É isso que eu queria trazer. Nossa, que bacana, Regina. Gratidão, Gratidão. gratidão.